Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentinha nojenta, medíocre, patética, covarde, e não consigo nenhum advogado para me livrar desses animais para poder seguir a minha vida. E aí eles estão com o terreno aqui livre para continuar vomitando o ódio que eles têm da vida, dos outros, do espelho, que certamente, né, de lá na casa deles devem se olhar e devem se odiar para ficar vomitando ódio na vida de alguém assim tanto tempo, né? Enfim, vou continuar tentando aqui e continuar fazendo aquilo que eles vão meter a patinha para destruir, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre três assuntos aqui, três exemplos que saíram nos últimos dias na mídia e que demonstram nitidamente o câncer que é a direita brasileira, tá? Tem três casos aqui que eu vou narrar para vocês, envolvendo, né, essas figuras aí da direita brasileira e que, enfim, permitem que a gente pense algumas questões que eu tenho ponderado aqui desde o início do canal, aqui refletindo, fazendo essas reflexões aí sobre o Brasil e tudo mais, tá? Então uma delas é o Complexo de Poodle, tá aí no título, né? Os três estão aí no título. Uma delas é o Complexo de Poodle, a outra é o Estado Mínimo e a outra é o Lawfare. Então essas três questões aí que surgiram nos últimos dias, já falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui e ponderar o quanto que isso tem de conexão com a ideia evidente de que o grande câncer do Brasil é a direita brasileira. E eu sei bem o que é isso. Eu estou aturando essa gente nojenta, já tem aí 10 anos vomitando ódio aqui na minha vida. São apenas mais três exemplos do lixo que é isso aí que a gente tem que ficar aturando aí, e que muitas vezes não impede o país de existir, e muitas vezes pessoas também, que é o meu caso aqui, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Se conseguir furar os crimes desse animal e dessa gente patética aí, a gente tenta conversar a respeito aqui, para poder, enfim, né, conversar sobre isso, porque isso aqui é mais um prejuízo que eu estou tendo, assim, né, de centenas de prejuízos causados por esses animais fedorentos que, enfim, né, que são covardezinhos e ficam escondidinhos aí usando os outros para cometer crime, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. A primeira notícia, então, tem a ver com o Complexo de Poodle, tá? Então, a notícia é da agência pública, o link está aqui, eu vou ler rapidinho o trecho para vocês, e diz o seguinte aqui: como Eduardo Bolsonaro e comitiva articulam com parlamentares dos Estados Unidos punições ao Brasil. Olha isso, hein? Essa notícia é agora, dessa semana, tá? E aí a comitiva bolsonarista passa uma semana nos Estados Unidos e tenta convencer republicanos e lobistas de que o Brasil viveria uma ditadura. Na verdade, quem vive uma ditadura sou eu, né? Mas enfim, uma ditadura de covardezinhos, né? Mas enfim, vamos lá. No início de março, uma comitiva de deputados brasileiros, capitaneada por Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, passou cerca de uma semana em Washington, nos Estados Unidos, para angariar apoio político e tentar convencer os parlamentares republicanos de que o Brasil não é mais uma democracia. E vocês vão ver o quanto isso é patético, assim, é um negócio inacreditável. Eles defendem, continua aqui o link, né, por exemplo, que os Estados Unidos aprovem uma lei para penalizar as autoridades brasileiras sob a justificativa de violação dos direitos de conservadores e que imponham sanções ao país sul-americano, a nós aqui o Brasil, né, para que a suposta, aspas, ditadura da esquerda seja derrotada. Esse parágrafo é excelente aqui para ponderar o Complexo de Poodle, né, que é isso que eu tenho discutido aqui com vocês nos últimos meses aí, que é uma substituição do Complexo de Vira-Lata que o Nelson Rodrigues criou, né, na década de 50, né, para referir ali a questão da Copa de 50 e tudo mais. Está aqui o livro do Nelson, e que na verdade precisa ser pensado em outros níveis, né? Não só porque o vira-lata é uma figura interessante, né, um cachorro bacana ali que se vira muito bem e tal, resolve muito bem as suas questões, e o poodle já não. O poodle é muito parecidinho com essa gentinha medíocre aqui, né, que é um bando de retardadinho com dinheiro, perturbando a vida dos outros porque só fazem cagada e ficam cobrindo a cagada com mais cagada porque tem a madame lá para proteger, entendeu? É mais ou menos um bando de poodle fazendo cagada. Enfim, mas por um outro motivo também. Porque o vira-lata ele refere à nossa mestiçagem, né? Que é parte fundamental do que a gente é, e se a gente não olhar para isso com um olhar crítico, autocrítico, reflexivo, etc. e tal, a gente fica reproduzindo exatamente aquilo que o Nelson Rodrigues ponderava, que é o cuspir na própria imagem.
né? E que impede que a gente se enxergue melhor, a partir também de uma perspectiva modificada sobre Portugal, por exemplo, inclusive sobre a subserviência do brasileiro de direita atual com os Estados Unidos e outras questões mais. E aí essa questão aqui assim, é exemplar disso que eu estou ponderando aqui, né? Eles foram para os Estados Unidos, olha isso, eles foram para os Estados Unidos defender que os Estados Unidos aprovem uma lei para penalizar autoridades brasileiras. Esse tipo de coisa se discute no âmbito local. Quando não se discute, quando a questão ganha contornos mais problemáticos, não é um país que a gente tem que procurar, a gente tem que procurar as instâncias multilaterais, a ONU, a OMC, a Unesco e etc e tal. Que é exatamente o que o Lula fez quando ele sofreu aí nessa perseguição violentíssima, inclusive foi preso, passou 580 dias preso inocente, mas ele foi buscar o quê? Quando ele viu que a justiça brasileira estava totalmente poluída, ele não foi para Cuba, não foi para a Rússia, não foi para a China, ele foi para a ONU, para discutir nos locais onde tem que se discutir isso aí. A direita brasileira, quando ela se defronta com esse tipo de problema aqui, ela vai para onde? Ela corre para os Estados Unidos para babar o ovo do tio Sam e pedir socorro, porque o comunismo está tomando conta do Brasil. Comunismo esse que, quando a gente olha de verdade, sem inocência, ingenuidade ou a canalice dessa gente, a gente percebe nitidamente que, na verdade, a maioria dessas coisas são, modificações práticas, etc. e tal, que os Estados Unidos fazem com eles lá mesmo. Né? E aí, para finalizar, eles dizem aqui, né, que eles querem que os Estados Unidos imponham sanções ao Brasil. Né? Quer dizer, é uma gente inacreditavelmente capacho, subserviente, poodle. Né? Então, isso é um exemplo aqui disso que eu tenho ponderado, é um exemplo claro disso. Né? Eles não conhecem, não entendem as conexões, né, com os mecanismos multilaterais, que são os locais onde se resolve esse tipo de questão. Eles correm para onde? Para os Estados Unidos, que é exatamente a referência, né, sem autocrítica, uma referência pobre, subserviente. E aí, quer ver como é que é pobre? Vamos lá. Inicialmente convidados para participar em uma audiência na Comissão Tom Lantos de Direitos Humanos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, os parlamentares tiveram que mudar os planos quando o democrata James McGovern, um dos dois co-presidentes da comissão, vetou o evento. E aí ele diz aqui, em nota à agência pública, o tal McGovern, que é um deputado dos Estados Unidos, afirma que os republicanos estariam usando o Congresso dos Estados Unidos para apoiar os negacionistas eleitorais da extrema-direita que tentaram dar um golpe no Brasil. Vale dizer que os trumpistas lá fizeram isso nos Estados Unidos, aquela questão do Capitólio e tudo mais lá, e a maioria deles está preso, e é isso aí, né? Segurança nacional acabou, né? Mas, enfim, os brasileiros aqui da direita brasileira, eles não agem nem como os Estados Unidos, é um negócio assim, é uma cabeça de retardado que essa gente tem, né? Eles babam o ovo dos Estados Unidos naquilo que os Estados Unidos têm de pior, né? Porque se eles reproduzissem mesmo o que os Estados Unidos têm de melhor, eles não iam nem lá, né? E aí, para finalizar aqui a notícia, ele diz, né, a influência de personalidades em empresas e políticos norte-americanos no Brasil é recorrente, e um dos casos virou destaque no início dessa semana, quando o bilionário sul-africano naturalizado estadunidense Elon Musk, dono do Twitter, né, ameaçou desobedecer a ordens judiciais e criticou as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal e do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, em seu perfil na rede. E aí o Bolsonaro deu uma declaração dizendo, não, nós temos um apoio fora do Brasil muito forte, etc e tal, né? E aí eles chamam aqui na agência pública isso aqui, né, de ditadura fake em Brasil, né? Que seria justamente essa ideia patética, medíocre da direita brasileira de que a gente estaria vivendo uma ditadura comunista e que a saída estaria neles que defendem ditadura, né? Entendeu? Então, assim, isso... E aí tem um último detalhe em relação a isso, para a gente passar para o próximo aqui. Bom, enfim, né, só para finalizar, ele diz aqui, né, em 12 de março, em vez de participar de uma audiência formal, os deputados bolsonaristas fizeram uma coletiva de imprensa em frente ao Capitólio, ao lado do segundo co-presidente da comissão, Tom Lantos, o republicano Chris Smith. E eles dizem o seguinte, desde o final de 2022, os brasileiros têm sido sujeitos a violações de direitos humanos
cometidas por autoridades brasileiras em grande escala. Tá? E eles continuam aqui, eles chegam, na verdade, naquele cidadão chamado Paulo Figueiredo, que é neto do ditador, né, do João Figueiredo, que governou, que foi o último ditador, né? E aí o cara diz o seguinte, olha só isso aqui, mais uma coisa patética, né? O comentarista político Paulo Figueiredo, que acompanhou os políticos bolsonaristas em Washington, chegou a apresentar, durante transmissão ao vivo no YouTube, um documento do que seria uma lei proposta pelo tal deputado republicano. Um pouco, e ele diz, né, o tal do Figueiredo, ele diz, um pouco do que a gente está desenhando como resolução para o Brasil. E aí quando você vai ver, eles foram pesquisar, trata-se na verdade de um projeto que é apresentado pelo tal deputado, só que em conexão com a Nicarágua, que não tem nada a ver com o Brasil. Quer dizer, é um negócio tão pobre, tão patético, né? Eles vão denunciar o Brasil, não são recebidos, falam um monte de bobagem e ainda usam para justificar isso um documento falso, que na verdade é um documento feito pelo tal deputado lá para poder sugerir sanções à Nicarágua, e ele apresenta dizendo que o documento era para sanções para o Brasil, né? Tudo isso mostra de maneira muito evidente tudo isso que eu tenho ponderado aqui com vocês. Quer dizer, como a direita não tem projeto para o país, o que resta para eles? Né? Criar esses inimigos, né, falsos, que não existem, e ao mesmo tempo defender o quê? Negações. Eles negam isso, negam aquilo, negam aquilo, negam aquilo. E aí se você tem que apresentar algum tipo de prova numa lógica totalmente fraca, falha como essa, resta fazer o quê? Mentir. Não tem outro jeito, né? Então, enfim, isso aí é a lambança dessa gente, que é o complexo de Poodle, assim, de maneira mais evidente, disfarçadinho de uma coisa meio proativa, de vou defender isso aqui, defender a liberdade. Estão defendendo nada, né? São os grandes ditadores. Por quê? Porque, para finalizar esse ponto, hoje é muito importante perceber na atitude dessa direita atual o simulacro aqui que o Jean Baudrillard pondera nesse livro aqui. Quer dizer, se eles estiverem falando de liberdade, pode pesquisar que são defensores de ditadura. Se estiverem falando de defesa da lei, de etc e tal, pode ver que estão espalhando mentira, difamação, documento falso, etc e tal. Então, assim, essa é a direita brasileira, tá? Segundo exemplo, agora esse ligado ao Estado mínimo, tá? Notícia aqui do Mídia Ninja, vou deixar também para vocês aí. Agente laranja, pecuarista, usa agrotóxico e destrói a área do Pantanal do tamanho de Campinas. Tá? E aí eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Sobre essa coisa por que essa questão dos agrotóxicos representa o Estado mínimo, essa ideia de Estado mínimo da direita. Porque eles ignoram a lei. Estou aturando esses animais aqui, que é uma gente que ignora a lei. Eu estou tentando saída jurídica contra esses animais em todas as instâncias. Não consigo nenhuma, porque eles não querem saber disso. Eles querem cometer crime impunemente, continuar fazendo cagada, vomitando ódio aqui, sem nenhum tipo de contraponto. Porque essa é a direita brasileira. Tá? Então vamos lá. A questão do Estado mínimo, né? O Bolsonaro liberou lá, e o Paulo Guedes, defensores da liberdade, liberaram, né, uma quantidade grande ali de agrotóxicos que na Europa são proibidos. E mais, esse sujeito aqui, que é bolsonarista, o que ele fez? Ele não só descumpriu a lei, como usou um agrotóxico que foi usado na Guerra do Vietnã. Um agrotóxico que destrói, não só destrói as árvores, mas destrói a possibilidade de nascer mais árvore. Um negócio assim. E isso numa área do tamanho de Campinas. Certo? Então tá aqui. Agente laranja, pecuarista, usa agrotóxico, destrói a área do Pantanal do tamanho de Campinas. Claudeci Oliveira Lemes, é o nome da criança, acumula 5 bilhões e 200 milhões de reais em multas em autuações por danos ao meio ambiente no Pantanal desde 2019. 2019, Bolsonaro já era o presidente do Brasil, né? Ou o boneco ali que estava presidindo o Brasil para o Paulo Guedes, né? O boneco do Paulo Guedes, né? E aí, quer dizer, isso é muito evidente. Esse tipo de gente ganhou ali espaço, por quê? Porque não havia Estado funcionando, né? É o Estado mínimo. O Estado mínimo é isso aí, ó. Quer saber? Eu vou jogar isso aqui, ó. O que é o nome disso aí? Como é que é o nome disso aí? Agente laranja? Isso aí destrói tudo, destrói. Tem Estado aí, os caras estão passando a boiada. Então, beleza, joga lá, destruiu
uma área do tamanho da cidade de Campinas. Essa é a direita brasileira, são câncer do país, eles destroem o país por dentro todo dia, né? E quando não destroem a vida das pessoas também, que é assim que funciona. Inclusive esse tipo de coisa aqui, né, eu penso sempre aqui na questão que eu estou vivendo, mas esse tipo de coisa aqui gera inclusive pessoas que nascem com deformações físicas por conta desse negócio aqui. E aí rapidinho aqui, pessoal, o pecuarista e agora investigado Claudeci Oliveira Lemes, do município de Barão de Melgaço, em Mato Grosso, bombardeou durante diversos voos agrotóxicos com a substância 2,4-D sob uma camada de floresta do Pantanal do tamanho da cidade de Campinas durante 3 anos. Além de aniquilar a vegetação nativa, o fazendeiro expulsou dezenas de famílias de uma área de 80 mil hectares. O objetivo era abrir pastagem para o gado. Olha só, né? Segundo a Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso, o fazendeiro usou 25 agrotóxicos diferentes, um deles tem a substância 2,4-D. O professor Vanderlei Pinhatti, da Universidade Federal do Mato Grosso, diz que é a mesma presente na composição do chamado agente laranja, utilizado como arma de guerra pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos durante invasões a países asiáticos, na Guerra do Vietnã, né? O tóxico tem poder para impedir o crescimento permanente de folhas. O desfolhamento químico, como é conhecido esse método, resultou em extensas áreas cinzas na paisagem do Pantanal, com árvores totalmente despojadas de folhas. A aplicação indiscriminada causou contaminação do solo, da água, da vegetação, colocando em risco não apenas o ecossistema local, mas também a saúde humana. E aí, pessoal, para finalizar, aí teve, né, a gravidade do caso gerou uma série de respostas aqui, tudo mais das autoridades, etc. e tal. E as autoridades buscam responsabilizar outras pessoas que também estão envolvidas no esquema. E aí vale só 2 comentáriozinhos rápidos aqui para a gente passar para o terceiro exemplo de hoje, que são o seguinte. Primeiro, isso demonstra apenas, mais uma vez, uma falácia patética, uma falácia bizarra, né, e evidente do argumento de toda a direita brasileira, de que não, olha só, o Estado funciona mal, tem que botar na mão dos empresários, do mercado. Mercado, livre mercado é isso aqui. Livre mercado é isso aqui, ó. Quero transformar isso aqui num pasto para poder ganhar dinheiro com isso. E não quero regulação, estado mínimo, livre mercado. Então o cara vai e destrói o solo, destrói ali a natureza e não nasce mais árvore ali. E mais, ele não passa pelo processo, que é um processo que tem que ser feito com cautela, com cuidado, porque, né, é o mesmo caso que aconteceu com a Vale do Rio Doce, privatizada pelo Fernando Henrique, que destruiu 2 cidades, né? Não tinha nenhum. Os caras ganham bilhões todo ano e não tinha um alarme ali, que eles mataram um monte de gente. Essa gente é o câncer do Brasil. Então isso aqui é mais um argumento, é mais uma demonstração de que essa conversinha fiada de que o Estado funciona mal, tem que botar na mão do mercado, né? Tem um monte de canalha, de bandido no tal mercado que age dessa forma aqui, né? O tal do governador de São Paulo agora, idem, né? Que prometeu no final do ano que a privatização da Sabesp ia gerar, eu acho que a Sabesp, né, a empresa de água lá, ia gerar, ou energia, enfim, não lembro agora qual dos dois, mas ele disse que ia gerar uma diminuição do preço do serviço e acabou de aumentar. Eles são farsantes todo dia, né? Então, enfim, em cima do argumento de que tem que botar na mão do mercado, porque o mercado funciona melhor. E algumas experiências na Europa que foram feitas privatizando serviços públicos importantes, como a própria água, estão sendo revistas lá porque isso não funciona. Essa gente só quer dinheiro, só quer lucro, só quer uma coisa imediata, que não parte de cautela. Mais uma vez é o que eu estou aturando aqui, a gente com essa cabecinha pequena, entendeu? Enfim, e aí, pessoal, só para finalizar ainda aqui, 2 dicas, né? Como eu estou falando do Estado mínimo, né? Uma das melhores formas de entender a falácia da direita brasileira, essa coisa do neoliberalismo, está nesse livro aqui do Chomsky, quando ele comenta que o governo Reagan, né, que foi o cara que mais defendeu, né, o laissez-faire, que é isso, né, o livre mercado, Estado mínimo, regulação, né, mínima e tudo mais, aquela coisa Margaret Thatcher também, naquela baranga lá na Inglaterra defendendo isso também, e aí quando você vai estudar como é que foi o desempenho, como é que foi ali como é que foram as movimentações do governo Reagan, foi o cara mais protecionista da história.
é o quê? É um simulacro. Esse discurso do neoliberalismo é um simulacro. E aí você vai ver o Trump, é exatamente a mesma bosta hoje em dia. É um cara que fica ali, recebe o Milley para ficar lá, né, carajo, defendendo o Estado mínimo nos Estados Unidos, que é o maior orçamento do mundo, e o Trump certamente lá na plateia dizendo, é verdade, defende isso aí, bonequinho Chuck, muito bem, continua com o Estado mínimo que a gente aqui continua com o máximo, entendeu? Então isso aí e aí a direita brasileira é exatamente isso, né? E esse cidadão aí, o tal do Claudinei, sei lá, Claudinei, ele é mais um exemplo disso. E a última referência desse assunto ainda é esse livro aqui do Ha Jong-chan, tá? Que ele também discute algumas questões ligadas a esse mito do Estado mínimo, mito de que o Estado, né, tá aqui, acho que o primeiro capítulo fala sobre isso, fala sobre, na verdade, sobre o livre mercado, né? Não existe algo como um livre mercado, né? Porque, na verdade, quando até existe, né? Até preciso até corrigir, porque o livre mercado é isso aí, ó. Livre, não tem regulação, não tem debate, não tem cautela, não tem estudo, não tem pesquisa. É a cabecinha de bosta de grande parte da direita brasileira, tá? E aí ele continua aqui, as políticas de livre mercado raramente fazem os países pobres ficarem ricos, os Estados Unidos não têm o padrão de vida mais elevado do mundo, não tem mesmo, né? Porque eles têm ali a renda per capita igual a da Noruega, mas você vai ver o IDH, vai ver a questão da miséria, a questão do, enfim, da violência, uma série de coisas, eles estão lá para baixo, né? Mas eles são a referência poodle da direita brasileira, tá? Então vale a pena citar mais uma vez aqui o livro do Ha Jong-chan. E o último tema de hoje, pessoal, né? Ou seja, a última notícia importante que teve aí, é, na verdade, apenas mais um exemplo dessa sabugice da direita brasileira, desse caráter poodle, essa coisa patética, ao mesmo tempo marrenta, que é uma marra, que é aquela marra ressentida, né, de quem tem a elite econômica, no sentido da grana, mas como estão vinculados a uma instância ideológica que está cagando para eles, que é os Estados Unidos, eles vomitam esse ódio aqui no pobre, vomitam no próprio país, fingindo que são patriotas, né? Vamos lá, terceira e última notícia de hoje. O CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, determina afastamento de Gabriela Hart, ex-juíza da Lava Jato. Ela trabalha atualmente em uma vara recursal da Justiça Federal do Paraná. Então a notícia aqui da Agência Brasil diz o seguinte: o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou nesta segunda, dia 15, o afastamento da juíza federal Gabriela Hart, ex-magistrada da Operação Lava Jato. Para quem não sabe, foi a que substituiu o juiz Moro, né? Muita gente chamava de o Moro de saia e tudo mais. E aí ela continua aqui. Gabriela atuou como substituta do ex-juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal em Curitiba. Atualmente ela trabalha em uma vara recursal da Justiça Federal do Paraná. Salomão também decidiu afastar das funções 2 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e um juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. A decisão atinge os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores, Loraci Flores de Lima e o atual juiz da Lava Jato, Danilo Pereira Júnior. Os afastamentos foram determinados de forma cautelar e serão analisados na sessão de terça-feira do Conselho Nacional de Justiça. Nas decisões, o corregedor citou supostas irregularidades cometidas pelos magistrados durante os trabalhos de investigação da Lava Jato. Olha só o que essa criatura aqui fez. Para afastar a juíza, Salomão afirmou que a magistrada cometeu irregularidades em decisões que autorizaram o repasse de cerca de 2 bilhões de reais oriundos de acordos firmados com os investigados da Lava Jato entre 2015 e 2019, para um fundo que seria gerido pela Força Tarefa da Lava Jato. Os repasses foram suspensos em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o corregedor comenta que ela pode ter cometido o que chamou de recirculação de valores, direcionando os recursos obtidos em acordo de delação e leniência com investigados na operação. E aí ele diz, né, os atos atribuídos à magistrada Gabriela se amoldam também em infrações administrativas graves, constituindo fortes indícios de faltas disciplinares, violações a deveres funcionais da magistrada, o que justifica a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. E a decisão também indica que Gabriela Hart pode ter discutido os termos do acordo fora dos autos e por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp. Na verdade, isso aqui pode não, né? Que a gente já conhece aqui a Vaza Jato, sabe que isso aconteceu de fato. Eles ficaram ali o tempo todo, né? Enfim, o juiz do processo conectado com o procurador
e decidindo, dizendo o que ia para a imprensa, o que não ia, quais são ali quais eram eles escolhiam, né, as melhores notícias e aquelas que poderiam, tiraram várias figuras dos processos, como Aécio Neves, por exemplo, enfim, assim, e aí essas figuras agora estão meio que, de alguma maneira curiosa, eles estão, né, essas faltas graves estão aparecendo. Me parece que um dos motivos pelos quais essas faltas graves estão aparecendo é exatamente a lambança que os bolsonaristas fizeram de destruir o Congresso Nacional, destruir o STF. Eu falei na época isso, era um tiro no pé, né? Porque se isso não acontecesse, a direita brasileira acha rapidinho um mecanismo para isso aqui ficar, sabe, subsumido ali em algum tipo de discussão interna e nada se discute na sociedade. Mas como os retardados bolsominions destruíram o Congresso Nacional, se eles destruíssem só o Palácio Planalto, né, que naquele momento ia para a mão do Lula, isso não ia gerar maiores problemas, porque, né, o pessoal do Congresso, que é todo de direita, não ia poder, né, ia se sentir tranquilo para dizer, mas pá, isso aí passa, né? Mas eles destruíram o Congresso Nacional e destruíram o STF. Então tudo isso aqui, né, e aí o tal do Delanhol foi cassado, o juiz Moro parece que escapou agora, mas vai ter uma outra instância aí. E o fato concreto, em relação a essa questão aqui, é que isso chama atenção para duas questões, né, para as três questões que eu ponderei aqui nesse vídeo, né? Mas a terceira eu não falei ainda, que é o lawfare, né, que é exatamente o lawfare. E aí tem um trecho aqui desse livro, né, Operação Lava Jato, que eu já falei aqui para vocês. Eu li a introdução, na verdade, não tive ainda a condição de ler o livro todo por culpa desse lixo que eu sigo aturando aqui, mas enfim, eles falam aqui do lawfare, tá? Na página 19, né, eles dizem aqui que o lawfare seria exatamente a jurisdição, seria essa coisa, né, do direito utilizado, né, para poder criar golpe, etc. e tal. E ele fala aqui, né, a Carol Proner, que é a pessoa que escreveu aqui o artigo sobre o lawfare, começa tratando do conluio entre integrantes da Força da Lava Jato e autoridades estrangeiras, notadamente dos Estados Unidos, fora dos ritos da cooperação internacional, em atividades que vão além da utilização do direito como forma de coerção entre as nações. O que acontece com o lawfare é, como diz a autora, antes de tudo, a assunção do antijurídico como recurso válido. Trata-se de admitir uma racionalidade pragmática e cínica para afirmar que até mesmo a distorção do sentido das normas e princípios é artifício válido em uma guerra jurídica, certo? Então isso aqui é o lawfare, né? E foi exatamente isso que a tal da Gabriela Hard e o juiz Moro e o Delanhol fizeram, não só com o Lula, com a Dilma, etc. e tal, mas com o PT, com o país, né, com o Brasil, porque geraram prejuízos, né, bilionários aí com a Lava Jato. Pelo que eu lembro, eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, 3% do PIB, o prejuízo que essa gente gerou, se a gente, né, conectar ali, se a gente refletir o encadeamento geral da coisa, quer dizer, são 300 bilhões de reais de prejuízos, mas essa gente está cagando e andando para o Brasil. O negócio deles é o próprio bolso, o negócio deles é o interesse pessoal, mas como isso, né, como o bolsonarismo o bolsonarismo é a parcela alienada da direita que decidiu brincar de política. E aí, como eles não têm a menor noção, eles não têm aquele traquejo cínico e canalha da direita tradicional, que já tem isso no sangue, né? Eles estão fazendo um monte de lambança e estão mostrando para o Brasil o que é isso, o que é a direita, né? O que a direita tradicional esconde, eles vomitam, né? Então é o momento da gente refletir, pensar essa gente aí para poder tentar superar isso ou transformar isso aí numa coisa, enfim, historicamente, né, enfim, nula, né? Ou pelo menos ali irrisória, tá? E aí, pessoal, para finalizar aqui, deixo a fala do Felipe Neto, tá? Ele diz: quem poderia imaginar a juíza que substituiu Sérgio Moro na Lava Jato acaba de ser afastada pelo Conselho Nacional de Justiça, acusada de violar o Código de Ética e promover cashback com dinheiro público e mais de 5 bilhões de reais. Ela condenou o Lula a 12 anos de prisão, né? Então, quer dizer, sabe o que vai acontecer com a juíza Gabriela Hard? Ela provavelmente não vai ser presa e vai ser apenas afastada durante um tempo ali, até a galera esquecer,
e aí ela volta para fazer outras funções, porque isso é a direita brasileira, tá? Lawfare, complexo de Poodle, estado mínimo, farsa, simulacro. Beleza, pessoal? Então são apenas mais 3 exemplos e todo dia vai aparecendo um exemplo novo, a gente vai refletindo. Enquanto não destruírem tudo aqui, eu vou refletindo também. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.